Será que eu tenho o direito de desejar a morte de pessoas inocentes, baseado na raça, etnia, orientação sexual, gênero, ou seja, na identidade da pessoa e não nas ações e os resultados que essas ações provocam na sociedade? A resposta é não. Não e não. Eu vou explicar o porquê. Vou dar o seguinte exemplo. Se uma pessoa ela chega e fala o seguinte: eu vou te matar. Claro, sem tom de ironia nem nada. Eu preciso esperar que essa pessoa tente de fato me matar pra eu me defender, ou eu posso me defender antes de ela tentar? É óbvio que eu posso me defender antes, né? Se a pessoa ela tá com a arma apontada na minha cara, eu não sei se aquela arma é de mentirinha ou se aquilo tudo é uma brincadeira. Não, simplesmente não. Isso é uma ameaça. Então eu posso me defender. Afinal, eu já sei o que ela pretende fazer. Eu não preciso esperar que ela tente de fato me matar para eu me defender. E partindo desse raciocínio, a gente pode criminalizar, por exemplo, ideologias como o comunismo ou a ideologia do Adolfinho, certo que vocês me entendem? Porque, por exemplo, o que os fiéis seguidores de Adolfinho querem quando chegar ao poder? Exterminar judeu, cigano, homossexual, negro e dentre outros. Então, se eles já disseram que querem fazer isso, por que a gente precisa esperar que eles cheguem ao poder para então eles fazerem isso? Lembrando, pessoal, o Adolfinho chegou no poder democraticamente. Então, basicamente esse que é o meu ponto. E não só criminalizar a ideologia de Adolfinho, mas também o comunismo autoritário. Por quê? Pelo mesmo motivo da ideologia do Adolfinho. Porque são autoritários igualmente. Mas claro, é porque aqui parece que eu sou contra qualquer tipo de processo revolucionário. Não, aqui eu estou sendo contra especificamente a regimes autoritários daí. Vertentes da extrema esquerda, como por exemplo o anarcocomunismo, ou da extrema direita, como o anarcocapitalismo, eles não são regimes autoritários. Não são. Então a, a motivação deles é válida, mas coisas como, por exemplo, o stalinismo ou o maoísmo, qualquer pessoa que fizesse apologia a algumas dessas ideologias deveria ser penalizado pela lei. Né? Afinal de contas, está, de certa forma, promovendo ali uma ideia errada que pode causar a morte de milhões de pessoas. Né? Como, por exemplo, aqui na. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Do Quebrando o Tabu. Que falou o seguinte na página, né? Quebrando o Tabu. Cara, olha só que ridículo que eles escreveram. A era de Mao Tse Tung foi cheia de altos e baixos. De pontos positivos, podemos citar moradia para todos, desemprego zero, educação e saúde bem melhores que no passado, estabilidade política. Cara, agora imagina o seguinte, se eu chego, falo o seguinte, olha, no tempo de Adolfinho, na Alemanha de Adolfinho, tinha cheio de altos e baixos, por exemplo. O desemprego, 6 milhões de alemães que antes estavam desempregados, ficaram empregados. Sem contar que toda a tecnologia que foi desenvolvida pelos amantes de Adolfinho, né? Na época da Alemanha de Adolfinho, a tecnologia evoluiu bastante, né? Vários cientistas lá foram muito importantes, como por exemplo o Johannes Stark, né? Que desenvolveu o efeito Doppler.
Isso que o Quebrando o Tabu fez é um puta de um relativismo moral, cara. Se o cara chegasse e falasse isso que eu falei pra vocês antes, ele tava fudido. E por que esse cara aqui ele não tá fudido? Então, assim, tem uma certa incoerência, né, pessoal? Pra quem não sabe, cara, o maoísmo, ele ele matou milhões de pessoas, na verdade até mais do que o próprio Adolfinho, que matou mais ou menos uns 6 milhões, enquanto o Mao Tse Tung matou uns 50, 80 milhões. Reprimia a oposição, matava opositores políticos, enfim. Opa, troquei aqui sem querer. A questão aqui, pessoal, é que a gente não tem que tolerar a intolerância. Qualquer, qualquer movimento que prega a destruição da liberdade individual, perseguição política, tem que ser ilegal. Parece meio estranho, mas para a gente defender a tolerância, a gente não pode tolerar o intolerante. A gente tem que reprimir os intolerantes. Lembrando, o Adolfinho foi eleito democraticamente e destruiu a democracia no país. Né? A República de Weimar, né, ela acreditava muito nessa questão do diálogo e tal. Mas com pessoas autoritárias não tem diálogo. Esse é o ponto que eu estou levantando aqui. E é por esse motivo que eu sou contra. Esse foi o vídeo. Se gostaram, deixa o like e até mais.